Descendo a rodovia Anchieta, aqui é um lugar bem bacana de passear. Olha lá embaixo, Santos, muito bonito. Não sei se dá para ver desse ponto de vista. Tem esses cucurutos aqui. E a velocidade que você tem que andar aqui é 50 km por hora. Nada mal, olha essa vista. Será que vai dar para ver? Temos uma posição muito favorável. Não vamos usar as potencialidades esportivas da Continental GT nessas curvas. Vamos usar as qualidades contemplativas, uma bela moto numa bela paisagem. Temos que ter cuidado com os freios, temos que usar o freio motor. Descendo a 50 km por hora. E já vamos aproveitar para falar um pouco sobre a Continental GT nessas curvas. Se fosse permitido um pouco mais de velocidade, daria para fazer belas curvas aqui, mas não é permitido. Então, as características principais da Continental GT da Royal Enfield. Primeiramente, uma moto muito bonita. Eles usaram uma fórmula bem certinha de uma Cafe Racer, que pode ser customizada aí, pode ser transformada. Uma Cafe Racer de fábrica muito bonita, bem bacana. Ela não é uma moto grande. Eu tenho 1,74 m, para mim ela fica bem proporcional, eu acho, na minha opinião. Alguém de 1,80 m acho que pode andar com ela tranquilamente, um pouco mais de altura. Talvez você fique com os pés um pouco mais encolhidos. A minha principal preocupação em relação à Continental GT, nessa posição um pouco mais esportiva aqui, é de que fosse uma moto extremamente cansativa de ser pilotada por um bom tempo, para uma viagem de um dia, por exemplo. Foi por água abaixo esse meu paradigma, Andamos ontem um pouco mais de 400 km e cheguei em casa bem. Nenhuma dor nas costas, porque essa posição curvada poderia dar um pouco de dor nas costas. Senti um pouco de dor no pescoço, que é o que eu estou sentindo um pouquinho agora, mas não chega a ser dor, pequeno, incômodo, totalmente suportável. Cheguei em casa depois de andar 400 km e estava tranquilo, poderia andar muito mais. O Gui Borges e o resto do pessoal continuam andando, eles chegaram em casa à meia-noite, então rodaram muito ontem. E o que o Gui falou é que foi tranquilo. Claro, ele é bem mais jovem do que eu, mas mesmo assim estava acompanhado aí de uns companheiros com um pouquinho mais de idade. Então, as motos são tranquilas de ser pilotadas, ela não tem uma posição muito radical. Até porque em termos de velocidade ela não é muito radical. O top speed que eu consegui com ela foi 140 km por hora. Ela tem umas características de escalonamento de marchas bem interessantes. Com a terceira marcha você chega a 100 km por hora e é o limite. O giro já fica lá em cima, quase no corte. Aí você passa para a quarta você vai até 120 km por hora. Então você vai a 120 km por hora, quando vai passar um pouquinho de 120, você já passa para a quinta. E aí a quinta, o que eu consegui foi chegar a 140 km por hora, no limite do limite dela. É uma moto que certamente mais amaciada. Olha que bonita essa visão. Muito bonita essa estrada. Vale a pena vir por aqui, mesmo com a velocidade mais baixa. Aliás, quem diz que precisa de velocidade para se aproveitar alguma coisa na estrada, né? Esse visual aqui, pena que não tem um paradouro aqui. Então, mais características da Continental GT, né? Uma moto para se andar aí, andei um bom tempo a 120 km por hora. Aliás, praticamente toda a Ayrton Senna ontem, uma rodovia muito boa aqui de São Paulo, para quem não conhece. Vinha 120 km por hora. E o 120 km por hora é aquele limite entre a quarta e a quinta marcha. Então, se pega uma subidinha, da baixa para a quarta, ela responde bem com o torque.
pega uma reta, uma pequena descida, passa para a quinta, ela vai numa velocidade, vai num giro bom, na quinta marcha, 120 km por hora, e provavelmente no modo bem econômico. Eu não cheguei a medir o consumo dela porque não fiz o primeiro abastecimento. Então não sei, mas dizem que na estrada ela faz abaixo de 30, mais para 20 do que para 30, e na cidade faz de 30 para mais, dependendo da tocada. Então a autonomia da Continental GT é boa, as velocidades é isso. Quebrei alguns paradigmas, já rodei tanto com as Royal Enfield. Tive duas oportunidades excelentes de ficar 6 dias com uma Classic e agora ficar 2 dias fazendo essa viagem para Campos do Jordão com a Continental GT. Já conheci, acho que o bastante, assim, para ter uma opinião formada sobre elas. Não tenho aqueles conhecimentos em termos de manutenção e desgaste, isso aí não tem como saber. Mas em termos do que esperar da moto, tá bem claro para mim. Ela não é uma moto para correr. Se alguém pensa que vai comprar uma Café Racer para correr, não é o caso. Ela é uma moto muito bonita, ela te leva numa viagem a 120 km por hora. Você pode viajar um dia inteiro com ela, que você não vai sofrer. Claro, desde que você faça as paradas que tem que fazer, para não deixar a sua viagem um sacrifício. Mas as paradinhas normais aí, a cada 1h30, dar uma parada, descansar, bate um papo, você faz uma viagem muito longa com ela, muito boa. Ela tem o torque, como tem a Classic, ela tem um pouco mais, porque ela tem uma cilindrada de 535 cc. A Classic tem 499 alguma coisa, 490 alguma coisa. Ixi, Maria, isso aqui não é bom. Os caminhões gostam de virar para um lado. A velocidade final no fim que eu consegui com a Classic, com a Continental GT passou um pouquinho de 140, coisa que eu não consegui com a Classic, mas a Classic foi a 140. Velocidades totalmente absurdas para a Classic, não tem porquê ela chegar a 140 km por hora. Agora as duas a gente consegue manter uma velocidade de 120 constante, apesar de não ser a velocidade ideal. A velocidade de cruzeiro ideal dela é uns 100, 110. Se você vai pilotando nessa velocidade, você não está forçando a moto, você está economizando muita gasolina e é o suficiente para a maior parte das nossas estradas. Alguém que queira assim, uma velocidade de 140 a 160 km por hora, vai andar com que moto a essa velocidade? Pode comprar uma Bonneville, por exemplo, que é uma moto clássica também. Ela deve chegar a mais de 180 km por hora. Mas qual é o conforto que você vai se ter numa moto sem uma carenagem, sem um para-brisa a 160 km por hora? Não é uma viagem que se faça, não é uma coisa viável assim para qualquer piloto normal, né? Tem algum piloto normal pode andar a 190 km por hora numa moto como essa, com uma característica clássica como a Bonneville, como a Classic, mas vai andar 160 km por hora por quanto tempo? Você vai abastecer a cada 200 km, sei lá. Mas não vou ficar chutando aqui, senão começam a surgir comentários precisos aí da autonomia a 200 km por hora, 150 km por hora. Basicamente o que importa é o conceito. O conceito é que você vai acabar fazendo uma viagem tranquila a 100 km por hora, 110 km por hora. É uma viagem numa velocidade que você está aproveitando a estrada. Se é só para chegar, então é melhor pegar um ônibus, que você não se cansa, não tem nenhum desgaste. Mas para aproveitar uma viagem a 100, 110, na maior parte das estradas do Brasil é o suficiente para você se divertir. Diversão numa moto basicamente se dá, para mim, né, no meu caso, quando você está numa região de curvas, é a parte menos cansativa para mim, é a parte mais divertida para mim. Essa estradinha aqui é excelente, apesar de a gente estar mantendo uma velocidade muito baixa aqui, né? Para ser um pouco mais divertida, podia estar aqui a uns 70 km por hora. A gente poderia andar bem, mas não pode. Então curvas é a parte mais bacana das viagens de moto para mim. Claro que tem outras diversões, como a que o Bressan tem, de pegar uma estrada de terra, algumas aventuras em estradas um pouco mais rústicas, isso aí também é diversão.
Mas pra mim, basicamente, até onde eu posso andar com a moto que eu tenho e do jeito que eu gosto, é no on-road. Então essa parte de curvas aqui é a parte mais divertida. Nessas partes aqui, tanto em subida quanto em descida, uma moto com as características da Continental GT é boa, porque ela tem torque, então ela nunca vai perder potência, digamos assim, entre aspas, ela nunca vai perder power andando numa subida como essa aqui, por exemplo, porque o torque sempre vai empurrar a moto o suficiente para você ir andar na frente de qualquer caminhão, de qualquer ônibus, por exemplo, e também a maior parte dos carros. Principalmente você vai se apertar com uma moto com 4 kg de torque, como a Classic e como a Continental GT. Então é diversão garantida para a maioria dos pilotos. Não estou falando daqueles pilotos com necessidades especiais, digamos assim, que precisam de uma moto super veloz, super potente. Se você está procurando isso aí, você não deveria nem passar perto da Royal Enfield, ou poderia passar perto, comprar uma moto para o seu dia a dia, andar na cidade. São motos excelentes para andar na cidade também. A Classic tem uma posição de pilotagem melhor que a Continental na cidade. Ela é uma posição mais sentada, mais natural. Essa aqui é um pouco mais inclinada, mas é possível. Se você quer uma moto só para resolver tudo, uns rolezinhos de fim de semana e também para se locomover pela cidade, é uma moto boa. Uma moto pequena, uma moto leve e uma moto bastante divertida. Você sai na frente de todos os carros com o torque que ela tem. É diversão garantida. Em relação ao conforto, a posição de pilotagem é uma posição um pouco mais esportiva, então aí você vai ter que se adaptar. Mas o banco é confortável. Eu pensei que ia ser um banco fino e duro, não é. Eu tô com o banco solo, mas ontem eu também utilizei o banco, o duo, né, que também dá para botar, que também dá para andar com garupa. É só tirar uma carenagemzinha de trás, a partezinha de trás lá, a rabeta. Tirando a rabeta, você pode andar com ela. Eu achei muito bom até o banco, que é um banco maior, é mais comprido. Eu achei ele um pouco mais largo até que esse banco aqui. Dá para ficar sentado tranquilamente, né? Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui, é o freio. Provavelmente essa moto aqui está com 900 km hoje que eu fui ver. Pensei que ela estava com 2.000 km, ela está com 800. Então, provavelmente as pastilhas aí estão se assentando. Quando passa nos buraquinhos de ventilação do freio a disco, ela faz um chiadinho. Esse. Mas a moto freia muito bem. Essa moto aqui tem freios Brembo, freios ABS, funcionam bem. Ontem tive que testar numa passagem de... testar de leve, né? Numa passagem de pedágio lá. Pensei que tinha me liberado para passar. Quando eu fui passar, baixou a cancela, estanquei o freio, deu tudo certo.